muito boa tarde, este é o Boletim Legislativo, o nosso telejornal que te deixa por dentro de tudo que acontece aqui na Câmara e na nossa cidade. E que tal começar o jornal falando de economia de energia, hein? Muito importante, né? Não só como um cuidado consciente, mas também para diminuir o valor das contas nesse início de ano. E se o calorzão não tem ajudado a diminuir o uso do ar-condicionado ou do ventilador, tem algumas ações simples que podemos fazer em casa que, olha, fazem muita diferença. Dá só uma olhada. Olhando para as contas de energia dos meses passados, o Rodrigo só consegue pensar numa coisa: o valor está salgado. Eu acho que ainda está alto o valor, né? Poderia melhorar isso daí, né? A conta, ela nunca para de subir, né? Então tá difícil a gente que tem família manter, né, para estar pagando esse valor. É muito alto o valor. Para conseguir arcar com essa despesa mensal, ele e a família precisam tomar algumas medidas para equilibrar o orçamento da casa. A iluminação, né, da nossa casa, a gente só liga quando realmente escurece. Tomada, a gente não deixa nada na tomada, só liga na tomada, por exemplo, micro-ondas, quando vai ser usado, quando não está usando a gente deixa desligado. Eu tenho uma TV lá fora também, a gente mantém ela desligada da tomada, né? A gente toma todas essas precauções aí. Agora no verão, a conta de energia costuma subir para muita gente. É ventilador, ar-condicionado ligados, é uma tentativa de driblar todo esse calorão, não é mesmo? Infelizmente, a gente não consegue ter controle sobre as temperaturas, mas é possível sim controlar o orçamento e algumas atitudes simples fazem total diferença na conta do fim do mês. E o ar-condicionado costuma ser um dos vilões da conta de energia. A dica desse gestor operacional da EDP já começa na hora de escolher o aparelho, optar pelos mais econômicos. O selo Procel é o Programa Nacional de Conservação de Energia, né? Então os equipamentos têm uma etiqueta colada, normalmente é classificado com as letras, né? De letra A até a letra E. Então a letra A indica que aquele equipamento, aquele aparelho, ele tem o consumo de energia mais eficiente. Existem modelos de ar-condicionados hoje que de fato têm um consumo muito menor do que no passado. Então é importante ficar atento a essa classificação do Procel, como você bem colocou, para que a conta de energia ela tenha um valor aí mais econômico. E as dicas não param por aí. Vai lavar roupa? Então junte a maior quantidade de peças que conseguir para não precisar usar a máquina várias vezes por semana. E na hora de passar, a mesma coisa. O ferro é um equipamento tem um consumo bastante elevado, ele trabalha através de resistência, né? Então para ele ser aquecido, para que a roupa seja passada, leva um tempo. Então se a pessoa separar em vários momentos a passagem de roupa, ela vai precisar ligar o ferro várias vezes ao longo do mês, né? Só o fato dela ligar o ferro, o consumo é bem elevado. E além do que foi falado pelo Rafael, se liga nessas informações. Substitua as lâmpadas fluorescentes pelas de LED. Aproveite a iluminação natural e acenda as luzes quando o ambiente realmente estiver escuro. Uma dica é optar por cores claras nas paredes e tetos dos ambientes internos. Ao ligar o ar-condicionado, feche todas as portas, janelas e persianas. E se for sair do ambiente, desligue-o. Refrigeradores e freezers precisam ser protegidos dos raios solares e afastados do calor dos fogões. E, em hipótese alguma, use a parte de trás da geladeira para secar roupas e tênis. Sempre que der uma pausa no trabalho, desligue o monitor do computador ou notebook, até porque ele é responsável por 70% do consumo de energia do equipamento. E se o seu aparelho doméstico tiver mais de 10 anos de uso, considere trocá-lo assim que possível. E lembra do Rodrigo? Ele e a esposa também conversam com os filhos sobre a necessidade de economizar, até porque para pagar as contas é necessário um mês inteiro de trabalho intenso. Por isso, todo mundo em casa tem que ajudar. O que mais a gente faz aqui, a gente conversa com eles, porque um tem 14 anos e o outro tem 12 anos. Então eles já entendem muito bem, né, da situação, né, como que é, né, como que é difícil a gente ter que trabalhar para poder manter o nosso dia a dia. Então a gente orienta bastante eles, principalmente no banho, né? Porque a criança entra no banho e não quer sair do banho. Então a gente orienta bastante eles. Aqui em casa geralmente é 7, 8 minutos do banho. Deu 7, 8 minutos do banho, a gente já tá batendo na porta. É desse jeito que a gente vai mantendo, entendeu? Bom, e vale a pena lembrar, né, que além da economia de energia, sempre muito importante economizar água. Então, lembrar daquelas dicas, fechar as torneiras para ensaboar a louça, no banho, fechar o chuveiro para se ensaboar, não ficar lavando as calçadas, né? Principalmente agora, época de chuvas, e sempre que possível, ficar de olho em vazamentos
o bolso agradece e o meio ambiente também. E você, está em busca de trabalho aqui em São José? Se a resposta for sim, então eu te convido para acompanhar com a gente a nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho oferecidas aqui na cidade. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, atendente, atendente de balcão, auxiliar de açougue, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, camareira, carpinteiro, caseiro, coordenador de turno, corretor de imóveis, costureira, cozinheiro, diarista, empregada doméstica, encarregado, fiscal de caixa, funileiro de automóveis, líder de vendas interna e externa, mecânico de automóvel, montador e desmontador automotivo, oficial de manutenção predial, operador de empilhadeira elétrica, operador de guindaste, operador de telemarketing, padeiro, padeiro confeiteiro, pedreiro, peixeiro, polidor de automóveis, representante comercial, rotisserie cozinheiro, supervisor de vendas, sushi man, vendedor interno e vendedor porta a porta. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de operador de telemarketing, operador logístico e porteiro. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Nesse período de férias, você tem pegado as estradas? Bom, para quem vai viajar de carro, tem que lembrar da Lei do Farol Baixo, que sofreu mudanças e as novas regras já estão valendo. Uma das novidades é para quem tem carros com faróis de rodagem diurna, o DRL, que estão desobrigados a acender os faróis. Mas tem mais alterações e quem vai contar tudo para a gente é o repórter Bruno Castilho. Bruno, é com você. Pois é, chegou a época do ano que todo mundo esperava, né? Janeiro, férias. Então muita gente pega a estrada, aproveita essa época do ano para pegar a estrada e deixa aí as estradas da região lotadas. Mas é importante o motorista saber que algumas regras tiveram algumas mudanças, né? Uma delas, a lei de farol aceso, né? Que existe desde 2016 e teve alguma mudança recentemente. A gente vai conversar com o Valdir Wilson, ele que é chefe aqui da PRF de São José dos Campos, vai saber um pouquinho mais sobre a mudança dessas leis, né? Valdir Wilson, então essa mudança da lei, né, do farol aceso durante o dia, né? Qual a principal mudança que ela teve nesses últimos tempos? Olha, é muito importante dizer que o farol aceso já era uma recomendação desde o início do CTB. Né? As primeiras resoluções já falavam sobre essa recomendação, para que o veículo seja visto, né? É ver e ser visto, a simbologia que o trânsito traz para a segurança, né? Sobre a iluminação. Então, essa mudança que houve é que em pistas duplas e também em perímetro urbano não há mais infração de trânsito para quem não estiver utilizando o farol baixo. E importante também, nas pistas já simples, né, a recomendação ela continua como obrigatoriedade, desde que não seja perímetro urbano. Isso é muito importante também para ser visto nesses locais, né, durante o dia. E lembrando também que existem veículos que existe uma tecnologia chamada DRL, que é a luz de rodagem diurna. Essa luz de rodagem diurna, ela substitui o farol baixo. Então, os condutores, às vezes, tem muitos condutores que interpelam com a Polícia Rodoviária para saber se aquele dispositivo é considerado como farol baixo. Sim, ele foi criado justamente para isso, para ser visto. Mas importante, em neblina e chuva, mesmo de dia, aí o farol baixo fica como obrigatório para todos os veículos. Mesmo nas pistas duplas? Exatamente, que ele tem que ser visto, né? Então, para ele ser visto, como a claridade, até mesmo, né, ele vai causar assim, uma ofuscação do motorista para enxergar o veículo, você deve usar o farol baixo. E quem esquecer de ligar esse farol nas pistas simples, né, qual é o tipo de infração que ela pode ter? Então, é uma infração do CTB, é uma infração ainda média, né? Em torno de R$ 130,16, mas 4 pontos na habilitação. Então, isso é muito importante também dizer, que a pontuação, ela é um fator preponderante, né? E você hoje houve uma mudança também, já em vigor, que os condutores
que tiram a habilitação até 50 anos de idade, pode ter sua habilitação estendida até 10 anos, né? Assim como também a pontuação que chega a 40 pontos. Mas ele não pode ter nenhuma infração durante o período de uma infração gravíssima, por exemplo. Uma infração gravíssima pode diminuir essa pontuação desse condutor, né? Tirando aí os profissionais, motoristas profissionais, que a habilitação automaticamente também são 40 pontos. Uma última questão, o transporte de crianças, né? Qual é a recomendação, a principal recomendação para quem vai viajar com a família aí, tem um filho de até 10 anos, enfim, uma criança pequena? É importante também, assim, se aprofundando um pouquinho sobre esse assunto, nós temos que ter a consciência que quando a legislação ela é mudada e ela é acondicionada, aquela garantia de segurança, para as crianças principalmente, são primordiais. Então as crianças são mais frágeis. Então ela tem que estar no dispositivo correto. Então você tem que verificar qual o dispositivo correto para você fazer o transporte adequado da criança no seu veículo. Principalmente, utilizar dispositivo adequado, principalmente no banco traseiro. Existem outras regras que é a exceção à regra da criança aí no banco dianteiro, mas isso se aprofunda muito nesse inteirinho de fiscalização, tá? Mas você tem que procurar no seu veículo. Hoje os veículos são dotados também de outros dispositivos de acoplamento, né, dessas cadeirinhas, né, que são chamados Isofix ou até mesmo outros dispositivos americanos que nos nossos veículos já vêm, que ela torna a cadeirinha parte do banco. Então isso traz uma segurança melhor no transporte dessas crianças. É importante lembrar, a criança é sempre do banco de trás. Exatamente, a preferência é essa, a preferência também do dispositivo. Muitas vezes a criança ali até 10 anos de idade, entre 7 anos e meio e 10 anos de idade, o cinto de segurança é o dispositivo de retenção adequado para ela. Obrigado, Waldwilson. Então, aí algumas dicas, né, para quem vai pegar a estrada, fazer uma viagem, uma boa viagem, uma viagem segura, tanto de ida quanto na volta. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Bruno, pelas informações. E claro, além da lei do farol baixo, sempre importante lembrar, né, de fazer uma viagem com segurança, mantendo o limite de velocidade e também usando o cinto sempre, hein? E trazendo agora o tema para a saúde, aí vai um alerta. O Brasil é o 5º país com mais casos de diabetes no mundo. São mais de 16 milhões de pessoas que sofrem com a doença. E o mais grave, a maior parte delas desenvolve os sintomas por maus hábitos alimentares e nem mesmo sabe que tem a doença. E o diagnóstico e o tratamento são fundamentais, já que em casos mais graves, o diabetes pode trazer sérios problemas para a saúde. Foi com 10 anos de idade que o Jorge descobriu que tinha diabetes. O diagnóstico veio depois que a mãe, Marinete, percebeu sintomas suspeitos e o levou ao médico. O filho tinha sede constante, começou a perder peso e também a sentir fraqueza e cansaço. Ele começou a beber muita água. E começou a aparecer formigas na pia do banheiro, no vaso. E ele emagreceu 10 quilos em um mês. E só dormia, passou as férias inteiras dormindo. O Jorge precisa medir a quantidade de açúcar no sangue sempre que se alimenta, um cuidado diário que já faz parte da sua rotina. Ele tem diabetes tipo 1, ou seja, o seu organismo não consegue produzir insulina, hormônio responsável por controlar a quantidade de glicose no sangue, que é a quantidade de açúcar. Basicamente, existem 2 tipos de diabetes que são os mais comuns, diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. A diferença do diabetes tipo 1 e tipo 2 é basicamente na questão da insulina. Então, o paciente com diabetes tipo 1 é o paciente que não produz insulina. Ele é o mais comum da infância e da adolescência, que é aquele diabetes que a gente descobre quando o paciente é mais novinho. E o diabetes tipo 2 é o diabetes que é mais comum na fase adulta, que geralmente o paciente acaba descobrindo depois dos 40, 50 anos, porém, hoje em dia tem aumentado o diagnóstico do diabetes tipo 2 e a idade de início tem cada vez mais precocemente no paciente, até adolescente tem acontecendo de descobrir diabetes tipo 2 nessa população.
E o diabetes tipo 2 é o mais comum na população, afetando cerca de 90% dos diabéticos. Um dado expressivo, já que o tipo 2 está relacionado ao estilo de vida, resultado de fatores como alimentação não saudável, falta de atividade física e obesidade. Então a gente sabe que com o dia a dia cada vez mais corrido, a população como um todo aumentou muito o consumo de alimentos que são chamados de ultraprocessados, que são os alimentos que eles têm um consumo mais rápido, uma produção mais prática, então para o paciente o acesso é muito fácil, porém são alimentos pouco nutritivos e cheio de caloria, cheio de açúcar, cheio de gordura e que a gente sabe que faz ganhar muito peso. Associado a isso, tem aumentado muito os índices de sedentarismo. E isso tudo é um conjunto de fatores que fazem ter uma predisposição maior ao desenvolvimento de diabetes na idade adulta e até na adolescência. Sem tratamento contínuo, o diabetes pode oferecer diversos riscos, como doenças cardiovasculares, cegueira, problemas nos rins, AVC, pés diabéticos e, em casos mais graves, pode até levar à morte. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, o Brasil é o 5º país com mais diabéticos no mundo. 16,8 milhões de adultos possuem a doença no país. E a estimativa é de que esse número aumente para 21,5 milhões em 2030, um sinal de alerta para especialistas. Depois da pandemia, aumentou bastante também os índices de obesidade infantil e alteração da glicose, justamente na população infantil e adolescente, e que não é diabetes tipo 1, é o diabetes tipo 2, e isso é muito preocupante. Ter um estilo de vida saudável é fundamental para a prevenção do diabetes. E no caso do Jorge, que já nasceu com a falta de insulina, cuidar da saúde possibilita que ele tenha mais qualidade de vida. Eu deixei de comer doce, né? Que antes eu gostava muito de doce. Agora tem que moderar mais. Geralmente o que eu tô comendo é coisa mais saudável mesmo, que tem pouco carboidrato. E esta é uma semana de estreias aqui no nosso jornal, que ganhou um novo quadro, Boletim Entrevista. Toda semana vamos comentar e debater um tema importante para o país e para a nossa cidade, ao lado de um especialista que vai trazer uma visão mais aprofundada sobre o assunto. E nesta terça, nossa conversa é sobre aprendizagem e ensino, já que hoje é o Dia Internacional da Educação. O repórter Samuel Strasser bateu um papo com um pedagogo que apontou os desafios na área. Boa tarde, seja bem-vindo ao Boletim Entrevista. Nesse novo espaço aqui dentro do jornal, a gente vai falar de temas importantes para a cidade com quem entende do assunto. E hoje, no dia 24 de janeiro, é Dia Internacional da Educação. E eu estou aqui com o Thiago Pavan, coordenador pedagógico do Colégio Poliedro. Seja muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Espero contribuir aqui nesse boletim legislativo. Beleza, vamos lá. Falando sobre educação, acho que a principal pergunta, né, é sobre os desafios da educação nesse tempo de um avanço tecnológico bem grande, né? Quais são os principais desafios da educação nos dias de hoje? Bom, quando a gente fala de educação, é inevitável a gente trazer para a temática essa relação do período pós-pandêmico, que é essa relação principalmente entre o ensino público, o ensino privado e o uso de tecnologias dentro da educação. Além disso, tem a ver também muito com a formação docente e, mais recentemente, com a implementação também do novo ensino médio, que será um grande desafio para não só atual, mas também para os próximos anos. E você acha que esse avanço da tecnologia, né, nos dias de hoje muitos alunos, né, nativos digitais entrando aí, eu acredito que em níveis diferentes até, né, de interação com a tecnologia. Isso dá um desafio a mais para o professor dentro de sala de aula? Sim, principalmente pelo fato de que muitas vezes o professor ele não é um nativo digital. E não sendo nativo digital, muitas vezes ele tem a dificuldade de identificar as potencialidades. Por isso, todo o trabalho de formação docente. Para os alunos, o uso da tecnologia tem sido cada vez mais comum. E, obviamente, que a tecnologia nos dá também inúmeras possibilidades de alavancar o ensino, de buscar formas diferentes de ensinar e estratégias. E, obviamente, que isso impacta nas estratégias que os professores, enfim, que as escolas usam
para conduzir isso da melhor maneira possível, de forma a usar a tecnologia de forma produtiva, né? Eu acho legal que você tocou num ponto, que é a questão da formação do professor, né? A gente vê no Brasil, existem tentativas, iniciativas para dar uma formação mais atual para o professor, atendendo essas novas demandas, mas como que a gente atualiza o corpo docente, né, para atender essas novas demandas? Bom, o primeiro envolve reuniões pedagógicas continuadas, né? Isso é fundamental para trabalharmos não só o uso de metodologias ativas de aprendizagem, estratégias de ensino, mudar as estratégias de avaliação, porque usando tecnologia não dá para encará-la como... a gente precisa encarar a tecnologia como um aliado no processo educativo, de tal forma que o aluno aprenda não só a buscar as informações, mas como utilizá-las da melhor forma possível. E para os professores é um processo de formação continuada. Então, por exemplo, no nosso colégio a gente tem algumas formas de trabalho com reuniões periódicas relacionadas a metodologias ativas, que tem o CAD, tem o PAP. A nossa escola também, o nosso corpo docente passa por um processo de atualização com a implementação mais recente. A nossa certificação, né, a primeira escola do Vale do Paraíba tem uma certificação da Apple, e para isso, obviamente, além de toda a infraestrutura da escola, o processo de formação docente foi fundamental. Legal. E eu acho que quando a gente pensa na educação como um macro, né, num país continental como o Brasil, é impossível a gente falar de educação sem falar de políticas públicas também, né? Como que a gente, como sociedade, não só a iniciativa pública, mas a iniciativa privada também, pode contribuir para atender essas novas demandas? A gente entende a educação não só como um processo que envolve ou um governo ou uma escola, mas que envolve a sociedade em geral. Então é muito importante ter uma parceria público-privada, é muito importante ter um envolvimento do terceiro setor e uma relação próxima entre talvez as escolas privadas e as escolas públicas, com relação a desenvolvendo projetos, parcerias, diversos programas. A gente tem conseguido fazer um trabalho muito bacana com a escola rural, por exemplo, a Ascente. A gente tem conseguido fazer um trabalho muito bacana com uma escola estadual próxima a gente, principalmente nesse período, como eu disse, nesse pós-pandêmico, houve uma defasagem, principalmente em português e matemática, nos alunos. Então a gente trabalhou com um grupo de voluntariado, por exemplo, na escola, num programa no qual os nossos alunos ministravam oficinas de reforço para os alunos da rede municipal. Além disso, a gente busca as parcerias com os cursos comunitários. Então é uma forma, e por que eu estou dando esses exemplos? É uma forma de uma instituição privada contribuir com a sociedade, com a melhoria da educação, não só na nossa cidade, mas também no país. Eu acho interessante que a resposta para o futuro da educação seja uma consciência coletiva, né? Porque a própria escola já é um ambiente que valoriza a democracia, né? A democratização do conhecimento. Que bom que o futuro da educação é o compartilhar, né? Compartilhar o conhecimento e uma consciência mais, não cada escola no seu mundinho, mas todo mundo se ajudando. A gente sempre fala para os alunos, principalmente quando a gente está numa fase de desenvolvimento de projetos, que eles precisam pensar em projetos que tragam benefício para as pessoas e para o planeta. Então a gente se baseia muito nos objetivos para o desenvolvimento sustentável da ONU, e sendo que um dos objetivos, que é o objetivo 4, é justamente educação de qualidade para todos. Então o nosso papel é, de alguma maneira, contribuir de forma positiva para isso. Muito legal. Bem, Thiago, já aproveito para te agradecer pela sua participação aqui. Seja muito bem-vindo sempre. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até mais. É isso aí, pessoal. O Boletim Entrevista de hoje fica por aqui, mas continue ligado no jornal, porque não acabou não. Até o próximo Boletim Entrevista. E a gente confere agora como vai ficar o tempo na tarde de hoje e também amanhã, quarta-feira. A tarde se mantém com sol entre nuvens e pode chover a qualquer momento. A máxima é de 26 graus e a mínima de 19. Na quarta-feira, o dia será de sol com a presença de muitas nuvens e chances de pancadas de chuva.
A máxima será de 28, com mínima de 18. E é isso, o Boletim Legislativo desta terça fica por aqui, mas amanhã estaremos de volta com mais notícias da Câmara e da nossa cidade. Muito obrigado pela companhia, um grande abraço. Daqui a pouquinho tem o Hora do Esporte, então fica com a gente, até mais.